Olá a todos, boa tarde. Estou fazendo esse vídeo para vocês diretamente aqui de Los Angeles, Hollywood, Califórnia, a meca do entretenimento. Então vocês devem estar se perguntando, caramba, mas por que quem está falando com um cara de entretenimento para falar num evento sobre educação, né? E meu nome é Maurício Mota, eu sou um dos fundadores do grupo Alquimistas, né? Nós somos um grupo que nasceu no MIT em 2007. E a gente trabalha muito com entretenimento, mas também trabalha muito com educação, né? Nós trouxemos o termo Transmídia Storytelling, ou narrativa transmídia, para o Brasil. E eu fiquei muito feliz com o convite da Fero de produzir esse evento, produzir essa iniciativa, ter tanta gente interessante aqui nesses dias, dessas palestras que vão acontecer essa semana, porque o país está passando por um momento muito interessante. Eu acabei de voltar do Brasil, né? A gente tem escritório no Brasil. E a gente está no início de uma era muito importante no Brasil em que a educação é essencial. Tanto a educação corporativa como a educação básica, formal, né? E eu queria contar uma história rápida para vocês, uma história de por que eu estou aqui hoje. E essa história tem muito a ver com o palestrante que daqui a alguns minutos vocês vão conhecer. Em 2007 eu fui para o MIT por causa de um jogo de contar histórias que eu criei chamado Autoria. É um jogo que hoje tem mais de 4.000 escolas no país inteiro. E chegando lá, eu pude entrar em contato com desse termo, Transmídia Storytelling, né, ou narrativa transmídia. Lá no MIT, todos os olhos do mundo estavam focados num evento chamado Futuros do Entretenimento, que acontece todo mês de novembro no MIT, para falar sobre futuro do entretenimento, o que é esse tal de Transmídia Storytelling? E esse termo, desde 2007, explodiu. Esse termo deixou de ser uma coqueluche, se tornou uma grande disciplina. E desde então eu falei, legal, quero fazer isso quando eu crescer, né? Abandonei a minha vida no mercado publicitário, abri uma empresa chamada Os Alquimistas e comecei, junto com o meu sócio, a desbravar esse território da narrativa transmídia, que nada mais é que o quê? Pegar uma história, desde uma história de entretenimento, uma história de educação, e colocar ela de maneira harmoniosa em diferentes plataformas, contando essa história de maneira diferente, mas o mais importante, dando para as pessoas, para os consumidores, ou para os alunos ou para os colaboradores de uma empresa, novas maneiras de se envolver com essa história e aprender e propagar esse conteúdo. E desde então eu passei a ir para o MIT pelo menos 2 vezes ao ano, e essas histórias que estão sendo contadas de novas maneiras, elas podem estar mudando Hollywood, podem estar fazendo uma grande revolução no mercado de televisão. A gente vê a própria Globo fazendo um movimento muito interessante no caminho da narrativa transmídia. Mas a educação pode ser a grande vitoriosa dessa história toda da narrativa transmídia, porque está na hora da gente desenvolver novas ferramentas e novas maneiras de falar com as pessoas e educar as pessoas. E por isso que, como eu falei, fiquei tão feliz com a Fero estar puxando essa discussão e convidando todos vocês para estar aqui hoje, né? A própria Fero já desenvolve ferramentas que casam com esse futuro que está por aí. E falando sobre contação de histórias, eu sou neto de um grande contador de histórias brasileiro, Nelson Rodrigues, que fala muito do complexo de vira-lata, né? A coisa que a gente tem no Brasil, o problema, a gente tem a autoestima no dedo do pé. E apesar dos desafios, apesar da baixa autoestima, eu acho que a gente está sendo obrigado pelo destino macroeconômico e pelo destino dos acontecimentos dos próximos 15 anos, de se responsabilizar por fazer coisas inovadoras e para mostrar para o mundo o que a gente pode fazer melhor do que os outros países. Então vamos lá, né? Brasil, educação, narrativa transmídia, e a Fero sendo a responsável por ter esses 3 pilares sendo discutidos aqui com vocês hoje. E todos esses 3 pilares, todos esses 3 assuntos não poderiam deixar de passar por um 4º assunto, que é o Henry Jenkins, que é o palestrante de hoje que vocês vão ter aqui, a quem eu devo a revolução causada na minha vida profissional, né? O Henry foi o responsável por desenvolver o conceito de narrativa transmídia, ele que estava lá no MIT, ele que foi o grande inspirador de diversas pessoas no mundo inteiro nesse terreno,
E foi quem eu falei, caramba, me apaixonei pelos trabalhos dele, né? Ele já tinha diversos livros na área de entretenimento, de engajamento de fã, mas trouxe a questão da narrativa transmídia, trouxe ele para o Brasil já quase 10 vezes já, e ele é apaixonado pelo país, o país é apaixonado por ele. Por onde ele passa, ele ilumina mentes, ele ilumina discussões, ele traz uma visão muito interessante de como as coisas podem ser feitas. Não é à toa que a gente chama ele de nosso Yoda, né? Ele é o Yoda do nosso grupo, ele é o nosso conselheiro principal nos projetos que a gente faz no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo. E a gente está fazendo uma série de projetos com ele, inclusive um muito legal chamado Flotsam, que é um livro dinâmico para iPad para ensinar sobre a natureza para crianças. Então, o Henry, ele é nosso conselheiro, nosso muso inspirador, nosso Yoda, e não é à toa que ele está no Brasil de novo, e não é à toa que ele está pensando além do entretenimento, né? Ele já há 2 anos já tinha feito essa escolha mais focada de falar de educação, pensar em educação, qual é o futuro da educação, qual é o futuro do novo letramento para as novas mídias, como é que a gente trabalha a educação de uma maneira mais poderosa, mais envolvente, mais sedutora, no bom sentido da palavra, né? Então, vocês agora vão ter aí uma imersão em quem é Henry Jenkins, a maneira que ele pensa, a maneira que ele traz assuntos, às vezes muito corriqueiros e muito óbvios, mas assuntos que podem ajudar vocês a revolucionar na empresa de vocês, nos projetos que vocês estão fazendo com a Fero. Mas o mais importante, assim, é transformador, né? O Henry ele põe uma lente sobre as coisas que faz a gente pensar diferente. Então vocês vão ter agora, né, aí 2 horas de intensa imersão com Henry Jenkins, né? Nosso Yoda, nosso líder acadêmico em várias coisas que a gente está desenvolvendo, tanto aqui nos Estados Unidos quanto aí no Brasil. E eu espero que vocês tenham a mesma experiência que eu tive em 2007 no MIT e tantas outras vezes, né? Porque o Henry, eu aprendo com ele, pode ser num jantar, pode ser numa palestra no MIT, pode ser numa palestra numa escola pública do Rio de Janeiro. Ele sempre tem uma visão diferente do que a gente, né? E usando a metáfora de Yoda, né, a gente luta diariamente para ser Jedi no que faz, e é por isso que a gente está sempre lá beijando a mão dele e ouvindo e bebendo do conhecimento dele, né? Então, espero que vocês se divirtam, espero que vocês inovem, que vocês aprendam, espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo que a Fero está trazendo para vocês. Adoraria estar aí pessoalmente com vocês, mas eu acho que melhor do que qualquer um dos alquimistas, só o culpado disso tudo que a gente já faz, tanto na área de entretenimento como na área de educação. Isto posto, agradeço a Fero pelo convite feito ao Henry, a iniciativa de fazer e pensar, né, o futuro da educação, que é importante. Falar é muito fácil, mas fazer é difícil, mas eu acho legal porque a Fero equilibra essas duas coisas, né? O pensar e fazer, com tantas discussões e outras palestras que eu sei que vocês já participaram. Então, porque eu acho que o momento chegou, né? Eu acho que o momento realmente chegou, e citando aí novamente o meu avô tinha uma frase muito forte, meu avô Nelson tinha uma frase muito forte para dizer que o brasileiro não está pronto para ser bom em nada, para ser o melhor em nada, porque ser o melhor em alguma coisa requer uma enorme responsabilidade. Essa é uma citação muito forte em que ele falava do nosso complexo de vira-lata. E eu acho que a gente está agora com a faca e o queijo na mão para deitar e rolar, arrebentar na área de educação. E eu acho que a inovação começa em discussões como essa que vocês vão ter hoje. Então é isso, o desafio que a Fero está lançando a todos nós para inovar na área de educação, tanto nas nossas empresas quanto no país, está aí. Então é isso, a sorte está lançada, aproveitem essa incrível palestra com Henry Jenkins, espero que vocês contem e criem maravilhosas histórias com ele, ok? Tchau!